Olá, um dado alarmante. Você sabia que entre 2015 e 2016, Mato Grosso foi o segundo estado brasileiro com maior número de desmatamento ilegal na região amazônica? Bom, este alerta já vinha sendo feito e agora foi apresentado pelo Instituto Centro de Vida ao ministro do Meio Ambiente e ao governador do estado. E sobre este assunto, sobre estes dados, nós vamos conversar então com o presidente do ICV, Sérgio Henrique Guimarães. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. Grato pelo convite. Bom, vamos falar um pouco desse alerta, né? Esses dados aqui que vocês, inclusive, entregaram numa carta aberta ao ministro, né, do Meio Ambiente, ao governador do estado. O segundo estado, depois do Pará, é Mato Grosso, de desmatamento ilegal na região amazônica? Sim, Mato Grosso conseguiu reduzir, a partir de 2009, de uma forma significativa o desmatamento. Teve uma média aí de mil quilômetros quadrados de desmatamento, que é 100 mil hectares aproximadamente. E de 2015 e 2016 repetiu o número num patamar de 1.500 quilômetros quadrados. Então é uma coisa alarmante, extremamente preocupante. 95% desse número é ilegal, então é uma ilegalidade generalizada, né? E nós não temos visto uma ação efetiva do governo no sentido de coibir. Porque no momento que não coíbe, manda uma sinalização que incentiva, né? Então é uma preocupação muito grande. Até, inclusive, um dos dados que vocês passaram para a gente antes da entrevista é que mais de 47% dessa área desmatada aconteceu em imóveis que estão no cadastro rural, né, no cadastro de imóveis rurais. Como que isso pode acontecer? Exatamente. Ou seja, há uma sinalização de que nada ou muito pouco está sendo feito e que não se vai chegar a tomar ações efetivas. Então, passa-se uma sinalização e os proprietários, estejam no cadastro ou não, estão desmatando. E um outro dado, mais de 50% desse dado das propriedades que estão no cadastro são desmatamentos acima de 100 hectares. Ou seja, é um investimento, não é o coitadinho que está lá desmatando pequenas áreas. Tem investimento acima de 100 hectares. Nós tivemos desmatamento acima de 1.500 hectares esse ano em Mato Grosso. Então é um investimento, é uma coisa significativa. E esse dado, ele preocupa mais, assim, a gente falou que Mato Grosso foi o segundo, mas na realidade, proporcionalmente, em termos de florestas remanescentes, Mato Grosso foi o primeiro. O Pará desmatou em quantidade absoluta mais do que Mato Grosso. Mas o Pará tem muito mais floresta do que Mato Grosso. Então, proporcionalmente, Mato Grosso desmatou 30% a mais do que o Pará. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Por isso que o ministro esteve aqui, né? No sentido de alinhar aí com o governo estadual medidas que sejam efetivas, né? Então é fundamental que isso aconteça, principalmente porque as consequências disso são muito sérias, né? Então os cientistas de todo mundo já vêm alertando para isso, mas as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade é muito sério. E algo que chama atenção também é porque foi na região amazônica. Mato Grosso, ela tem 3 grandes biomas, né? E a Amazônia mato-grossense, ela é muito estudada. E por que ocorreu nessa região? Até todo esse desmatamento está praticamente em 10 municípios lá do Nortão, como a gente chama, né? Falta uma fiscalização mais efetiva lá? As áreas, o senhor acredita que é mais difícil de fiscalizar? Na realidade, assim, esse desmatamento está sendo medido, é o desmatamento da região amazônica. Tem outro desmatamento que é no Cerrado, mas não está então, incluído aqui. O alerta que vocês fizeram foi dessa região. Da região amazônica, porque a medição do INPE, né, que é o Instituto
de Pesquisas Espaciais, ele mede a região amazônica. A medida do Cerrado é outra medida separada. Então, nós estamos falando só de Amazônia, mas tem desmatamento no Cerrado altamente preocupante também. Nós acreditamos que tem dificuldades, não é uma coisa fácil, mas é possível fazer. E mais do que é possível, é preciso fazer. Nós temos a concentração, metade desse desmatamento aconteceu em 10 municípios, então facilita. De um lado, por exemplo, o município de Colniza é um município de expansão da grilagem, unidades de conservação, estão invadindo terras indígenas, então tem que ter, é uma situação de emergência. Então, quando tem uma enchente no município, não tem estado de calamidade pública, e o governo põe uma força-tarefa lá para resolver a situação, a questão do desmatamento, por exemplo, em alguns municípios como Colniza, é fundamental que isso aconteça, porque está ligado à grilagem, à pistolagem, tráfico de drogas, né? Então tem pessoas que têm sido na região noroeste suas terras invadidas, né? E feito desmatamento nas próprias terras, tanto terras privadas quanto terras públicas. Então é preciso uma ação efetiva de governo, e isso não aconteceu, né? Então é fundamental que isso aconteça. Nessa carta aberta, o ICV, junto com outros órgãos, ele fez alguns apontamentos, algumas propostas encaminhadas, então, ao ministro e ao governador, né? Que propostas vocês levaram? Nós levamos um conjunto de propostas, mas sim, porque elas podem ser detalhadas e a gente espera que sejam, mas são 3 grupos de propostas. A primeira delas é exatamente o fortalecimento dessas ações de combate e controle, né? De comando e controle, como nós chamamos. Então tem que combater, tem que aplicar a legislação, porque o desmatamento é ilegal, é crime, né? A Amazônia é um patrimônio nacional, então é crime. Então esse é um conjunto de medidas que tanto o IBAMA quanto a SEMA são responsáveis por isso. Então há necessidade de uma ação efetiva, porque o que está acontecendo é assim, está se dando remédio para um paciente, mas a doença só está aumentando, então tem que ou aumentar a dose ou mudar o remédio. Então é preciso que isso seja feito. Agora, o segundo conjunto de medidas, e que complementa esse primeiro, são os investimentos. Em Mato Grosso, o que nós chamamos de RED, né, que é a remuneração por desmatamento e degradação, né? Então, há um conjunto de investidores internacionais que está querendo investir em Mato Grosso para remunerar proprietários que não desmatem, ou seja, para remunerar Mato Grosso pela quantidade de floresta existente, pelo desmatamento evitado. E estão tendo dificuldades de conseguir colocar esse dinheiro. Por incrível que pareça, no momento em que Mato Grosso vive um momento de crise, há interesses, e que tem reclamado muito da dificuldade de operacionalizar isso em Mato Grosso. Então, o segundo conjunto de propostas é no sentido de que esses investimentos sejam operacionalizados com facilidade. Nesse sentido, há também uma necessidade de um alinhamento entre o governo federal e o governo estadual, né, para que essa coisa possa acontecer de uma forma mais rápida, porque há um tipo de entendimento sobre isso por parte do governo federal e outro entendimento por parte do governo estadual. Então é preciso que eles se alinhem. Eu coloquei isso muito claramente na presença do ministro e do governador na reunião da semana passada, e é preciso que isso aconteça. Então isso é o segundo conjunto de propostas. E o terceiro conjunto de propostas é a transparência, que todas essas ações sejam feitas por meio da transparência, que a sociedade civil possa acompanhar e contribuir. Porque hoje existe um conjunto de organizações da sociedade civil, como o ICV, mas existem outras também, que têm determinado tipo de especialidade que podem contribuir, fornecendo informações, dados, estudos, com o governo federal e com o governo estadual. Então, nós propomos a criação de um grupo envolvendo
tanto o governo estadual quanto o governo federal, juntamente com as organizações, para que esse conjunto de ações possam ser feitas de uma forma transparente, de uma forma que seja acompanhada pela sociedade como um todo. Porque, conforme eu disse, a nossa missão e a missão das organizações da sociedade, seja na área ambiental, seja em outras áreas sociais também, ela tem alguns aspectos. Ela contribui com soluções, né, pela sua especialidade, mas ela também tem o papel de monitorar essas soluções, e quando as coisas não estão acontecendo, é nossa obrigação falar para a sociedade. E tem um papel de informar a sociedade. Ou seja, nós somos uma organização da sociedade e na nossa missão, no nosso DNA, está incluso o papel de nós sermos transparentes com a sociedade, em todos os níveis. Então, é fundamental que isso aconteça, e isso nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. A gente vê assim uma informação que demonstra aí que precisa haver uma conversa entre os governos estadual e federal, porque em assentamentos foram 271 quilômetros quadrados, 19% de desmatamento. Assentamentos são famílias que estão sendo ali recolocadas. Precisa haver uma ação política, né, de organização, de estruturação para essas famílias, né? E aí você falou em pistolagem, em invasão de terras. Então isso é um alerta também de que precisa haver uma ação conjunta, né, não apenas de governo estadual, mas federal também, né? Essa ideia de investidores que querem vir para cá, né, colocar aí o seu investimento para quem não desmatar. Por exemplo, quem estiver nos assistindo e tem uma área, né, e aí, olha, não quero desmatar, eu quero proteger, como é que essa pessoa pode fazer para ela buscar esses investidores? O mercado de crédito de carbono é um caminho, tem outros caminhos? O que o senhor daria de dicas? Esse é um mercado, não é assim, por exemplo, o que está sendo feito no momento, estão sendo criados mecanismos para que isso aconteça, né? Primeiro nós vamos trabalhar num sentido global do conjunto de florestas, né, que existem no estado. Estão sendo criados esses mecanismos, são investimentos mais globais, mas o segundo passo é chegar num investimento a nível de proprietário. Por exemplo, e alguns, ainda ontem por coincidência eu recebi um e-mail de uma pessoa que tem uma fazenda lá na região do Chapada dos Parecis, perguntando, olha, a fazenda está intacta, eu não estou querendo desmatar, o que faço? Então, né? Justamente. Então, assim, nós estamos buscando alternativas, conversando entre a gente, mas está sendo criado, vamos dizer assim, os mecanismos para que esse tipo de coisa aconteça. E a pessoa pode também desenvolver atividades, vamos dizer assim, mais sustentáveis. Sustentável, por exemplo, vou dar um exemplo assim, mais da atividade mais que é desenvolvida no estado, a pecuária, por exemplo. Você pode, numa fazenda dessa, você pode desmatar 20% e fazer uma pecuária de alta intensidade. Ou seja, o ICV desenvolveu na região de alta floresta experiências chamadas Novo Campo, onde triplica, quadruplica e até 5 vezes o número de cabeças por hectare. Então você pode produzir... Sem precisar desmatar. Sem precisar. Você tem uma área que tem 100 cabeças, você acha que o que cabe ali são 1000 cabeças de gado, por exemplo, mas cabe 3, 4 vezes mais, dependendo de como você trabalha aquela área. Então são tecnologias que estão colocadas aí e que de intensificação, de aumento de produtividade. Né? Então, há 10 anos, e é fundamental que são alternativas, né, que aconteçam. E Mato Grosso, eu acho que é importante colocar, Mato Grosso não precisa mais desmatar. A quantidade de área aberta que tem já é suficiente, e até mais do que suficiente para desenvolver as atividades econômicas, aumentar as atividades econômicas. Né? Porque o que está acontecendo é assim, o próprio vice-governador colocou lá, olha que interessante, falou, o principal ativo de Mato Grosso não é a produção de grãos, não é a tecnologia, não é o solo, o
principal ativo de Mato Grosso é o clima. Porque se não tiver um clima, por que Mato Grosso produz? Porque tem um clima favorável à produção. Porque se não tiver o clima, não adianta ter tecnologia, não adianta ter terra, não adianta, então você tem que ter a quantidade de chuva, você tem que ter a umidade, você tem que ter tudo no tempo certo, né? E o desmatamento é um tiro no coração desse clima, né? Consequentemente, é um tiro no pé do próprio agronegócio. E as pessoas não estão conseguindo ver isso, estão com uma visão de curto prazo, né? Mas no médio prazo, né, as coisas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Então, é fundamental que a gente não olhe só para amanhã, ou só para hoje, a gente olhe também para o amanhã. Né? Porque, então, isso é fundamental que o governo, que os próprios setores da produção olhem para isso e se posicionem de uma forma, não sejam coniventes com esse tipo de coisa. Porque fazem um discurso que não precisamos mais desmatar, Mato Grosso, tem produção sustentável, mas na realidade são 150 mil hectares desmatados por ano. Isso é um vexame, é um número alarmante. Né? Então isso é fundamental. Né? Então que aconteça. E com relação aos assentamentos que você falou, é fundamental que eles tenham apoio para desenvolver, tenham financiamento para desenvolver suas atividades. Porque ficam lá jogados naquela situação. É a grande reclamação desmatam, da maior parte, né? Desmatam, vendem a madeira que tem, porque não tem outra alternativa. Né? Põe alguma coisa lá, põe gado, não tem tecnologia, não tem apoio, não tem assistência técnica, né? E terminam vendendo as suas áreas, né? Ou arrendando as suas áreas para um produtor maior de fazendeiro que vai comprando lotes e lotes e põe uma grande fazenda, porque é pequena. Então é fundamental que esses produtores tenham apoio. Porque a questão ambiental, que nós estamos falando aqui, ela tem uma ligação direta com a questão social. Sim, com certeza. Né? Então, é fundamental esse apoio. Então, está havendo aí esse movimento de retorno, inclusive, do homem da cidade para o campo novamente, né? Em alguns municípios, em algumas localidades, está retornando, né? E precisa ter toda essa estrutura para que as famílias possam produzir e viver dignamente, né? Porque, inclusive, a questão social aí esbarra não só em desemprego, porque às vezes eles não encontram no campo o que eles precisam e voltam para a cidade, não conseguem, mas esbarra em violência, exploração infantil, de trabalho infantil, enfim, né? Você vê toda uma cadeia, né, de consequências, né? Exatamente. Está diretamente correlacionado à situação da violência urbana com o êxodo do campo. A gente vê em alguns locais de assentamentos, eu já conversando com assentados, falando que hoje só tem os velhos, vamos dizer, os assentamentos mais antigos, né, de 30 anos, eles reclamam, olha, só tem os velhos aqui, os jovens foram todos para a cidade. Por quê? Porque exatamente não tem perspectiva de futuro, não tem alternativas, não tem acesso a serviços, a estudo, a escola, a tecnologia. Né? Então o jovem é praticamente obrigado a fazer essa migração. Né? Aí se coloca na cidade numa posição de risco, sem qualificação, e aí gera todo esse conjunto de violências que nós estamos vivendo no país. Aliás, o nosso país está num momento delicado, né? Que nós estamos vendo coisas nas cidades que carecem de uma reflexão mais profunda. E isso está correlacionado com esse tipo com esse tema que nós estamos falando, com o desmatamento, com o êxodo rural. Ou seja, não podemos, com a questão social de uma forma geral. Inclusive, para a gente encerrar aí, uma voz que vai acrescentar ao trabalho aí de vocês e de todas as associações é justamente esse ano a campanha da fraternidade, né, a CNBB, a Confederação dos Bispos do Brasil, está anunciando então uma campanha voltada para o meio ambiente, né, os biomas do Brasil, né, a proteção ao meio ambiente, e a gente espera então que toda
todas essas vozes consigam se reunir, consigam um trabalho mais efetivo, né? O Brasil, no caso, até foi um alerta que vocês fizeram, ele assinou um compromisso mundial de desmatamento ilegal zero, e até 2020. A gente está em 2017, Mato Grosso está aumentando o desmatamento, né? Pois é, eu acho que a Igreja Católica, ela vem já há alguns anos tratando desse tema, e o trabalho dela é muito importante, de conscientização e de ações efetivas. E Mato Grosso assumiu lá em Paris compromisso de desmatamento ilegal zero até 2020. Nós estamos em 2017 e até agora só aumentou. E o pior, a gente tem que falar as coisas de uma forma, não estamos vendo uma atitude que vá nos levar a essa situação. Então é fundamental que as atitudes sejam além da retórica, né? Porque é fácil as pessoas falarem que vamos fazer, e na hora de tomar as atitudes não tomam. Né? Então é fundamental que essas ações sejam tomadas. É o que a sociedade espera, tanto no nível do compromisso, a nível internacional, como a nível interno, né? Porque falávamos já das consequências graves desse tipo de situação. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui no RDTV novamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com você e com os seus telespectadores. E a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho do ICV, né? De repente a gente traz aí boas notícias até o final do ano. Esperamos, também nós estamos querendo e estamos à disposição. Ok, obrigada. Nós conversamos com Sérgio Henrique Guimarães, presidente do ICV, Instituto Centro de Vida, falando sobre um alerta que foi dado não só pelo Instituto, por outras organizações em conjunto, que foi levado justamente para o ministro do Meio Ambiente, para o governador do estado, que Mato Grosso voltou a desmatar ilegalmente, né? Aumentou o número de desmatamento ilegal, principalmente na região da Amazônia mato-grossense. E esse alerta não é só para a sociedade, para os produtores, é para todos, justamente porque todos vão sofrer as consequências desse desmatamento, não só quanto ao clima, mas também quanto com todas as questões sociais aí que foram apontadas nessa entrevista. Muito interessante, é importante você ajudar a divulgar essa informação, passe para frente, vamos, como sociedade, cobrar ações efetivas. Então você pode entrar lá no site do RD News, no RDTV, compartilhar o vídeo, ou entrar no RD News também lá no YouTube, passe para frente, compartilhe, divulgue, e a gente se vê na próxima.